Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do canal Podser 081, um projeto interdisciplinar da UC de Direito Penal, realizado por alunos do segundo período da UNFG. Eu sou Cristiano Prazeres e é uma honra a sua audiência. E nosso bate-papo de hoje será com as colegas aqui presentes, mas vamos deixar que elas mesmas se apresentem de forma melhor. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Viviana Moraes. É um prazer estar com vocês. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Evelyn Thaís e é um prazer estar com vocês. Olá, pessoal, eu sou Virgínia Leão e é um prazer tê-los conosco. Olá, boa noite. Eu me chamo Eliana Alexandrino. Sejam bem-vindos. Após essas respectivas apresentações, irei detalhar um pouquinho do nosso assunto hoje, do nosso bate-papo. Que ninguém se assuste ao ver o filme Exorcismo de Emily Rose. O Exorcismo de Emily Rose sendo indicado em site cujo foco principal é a área jurídica. É uma história real cujo foco principal é o embate entre a acusação e a defesa perante o Tribunal do Júri norte-americano. Claro que o enredo conta com cenas assustadoras que retratam os comportamentos da vítima durante as sessões de exorcismo realizada pelo padre. Mas nosso objetivo é discutir sobre direito à vida, luta e entraves entre a fé e a ciência, da obra do Exorcismo de Emily Rose, sobre a perspectiva da Constituição Federal Brasileira. Antes de avançarmos, só um recadinho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso agora mesmo. E ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa nossa jornada. Viviane, é com você e seja bem-vinda. Obrigado aí, Cristiano. Mas para que possamos dar início à nossa conversa, gostaria de fazer aqui um breve resumo sobre o filme Qual Foi Escolhido, O Exorcismo de Emily Rose. É um filme de terror baseado na história da jovem Amélie Michel, uma jovem alemã que nasceu em 1952 e cresceu em uma família católica devota. Em 1968, aos 16 anos, foi para a faculdade, onde lá a mesma começou a sofrer convulsões, alucinações. Emily acreditava que estava possuída por demônios e buscou ajuda em exorcismo. Em 1975, o pai da jovem Emily contrataram o padre para realizar exorcismos. Durante 10 sessões, Emily passou... Aliás, durante 10 meses, Emily passou por cerca de 60 sessões de exorcismo, onde falava em vozes diferentes, mostrava aversões a objetos religiosos e se autoagredia. Foi um período muito difícil. Durante essa trajetória, foi realizada consultas médicas, mas Emily recusou o tratamento, acreditando que suas condições eram espirituais. Em 1976, Emily faleceu de desnutrição e desidratação, causada pelos rigores dos rituais do exorcismo. Que pena, né? A sua recusa em comer e beber. O padre responsável pelo exorcismo, Arnold Reisen, foi acusado do homicídio culposo e negligência. O caso foi a julgamento em 1978. O julgamento explorou a complexa intensões entre religião, ciência e saúde mental. Os médicos testemunharam que Emily sofria de epilepsia e distúrbios psicológicos, mas os padres defendiam que ela estava possuída e precisava de exorcismo. O padre foi sentenciado a 6 meses de prisão, que foram convertidos em liberdade condicional. O caso de Emily continua debatido, levantando questões sobre a fé e a medicina no papel do exorcismo na sociedade moderna. O filme de Exorcismo de Emily Rose
é fictício, adaptação dessa história real, abordando as diferentes perspectivas sobre o acesso. Mas, Cristiano, vale salientar que essa polêmica ela foi em toda a Europa, dividindo opiniões mundiais. É verdade, Vivi. Desculpa, eu estava até com o microfone desligado. Pegando já um ganchozinho dessa sua palavra, conforme o nosso artigo 1º da nossa Constituição Penal, do nosso Código Penal, não, fala assim, que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia culminação legal. Bem, tendo conhecido o enredo da obra, vamos debater sobre a religião e a medicina e de qual desfecho sob a perspectiva da legislação brasileira. Iniciaremos pela perspectiva da medicina nesse assunto com a colega Eliana. Eliana, nos fale as consequências e o motivo da abertura do processo criminal. Olá, Cristiano. Para a medicina, as graves consequências foram atribuídas ao ritual do exorcismo, o que o motivou à abertura de um processo criminal pelos promotores de justiça. O julgamento verdadeiro teve início em 30 de março de 1978, despertando grave interesse público. Sua autópsia apontou sua desnutrição e desidratação como causa da falência de seus órgãos. Seu peso, na época, era cerca de 30 quilos. A acusação conseguiu condenar o padre por homicídio negligente por ter determinado parar a medicação, renunciando ao tratamento médico. Na legislação brasileira, no Código Penal, em seu artigo 18, parágrafo 2º, diz que o crime culposo é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Para o Código Penal, a negligência e a inexistência, desfalência, indiferença do agente, que, podendo tomar devidas cautelas, não fez. Pois é. E para complementar, Eliana, a sua fala, vamos falar também sobre a culpa consciente, que é quando o autor faz a previsão do resultado, mas tem certeza de que irá evitar, mesmo assumindo o risco. E a culpa inconsciente, mas consegue sequer ocultar o resultado. Assim, o artigo 136 do Código Penal elenca que expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, que privando a de alimentação ou cuidados indispensáveis, que sujeitando trabalho excessivo ou inadequado, que acusando de meios de co- correção ou disciplina acarretada em pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, e o parágrafo 2 se ressalta a morte, pena e reclusão de 4 a 12 anos. Obrigado. De acordo até com a acusação, os princípios legais exigem que os indivíduos forneçam cuidados adequados e busquem assistência médica para aqueles que estão em perigo iminente de vida e saúde, e que, baseado nisso, o padre estava sendo acusado e, em seguida, foi condenado. Sabemos que o enredo não se baseia apenas na ótica da ciência. Virgínia, como você contribui com a questão religiosa? Por favor, elenca um pouquinho para a gente. Olá, gente, mais uma vez, né? Estamos aqui. Na ótica religiosa,
a gente precisa considerar alguns fatores, tendo em vista que, para a mídia, se trata só de uma questão mítica, mas na verdade não é bem assim. Principalmente para Annelise e seus pais, onde eles eram católicos, né? E acreditavam nesse tipo de ritual para a cura espiritual. Então, só um minuto. Aqui, tá ligado? Tá, desculpa, voltei. Faz parte. Então, assim, a questão religiosa, ela entra com uma questão se foi realmente escolha ou a gente pode chamar de necessidade. Porque uma vez que a jovem e seus pais, eles procuram essa ajuda, é baseado no sentido de que toda a parte médica não estava dando o resultado que se esperava. Já eram muitas formas de tratamento sem solução. E constatava-se que não era nada clínico. Para eles, era questão espiritual. E foi nessa linha de raciocínio que eles buscaram ajuda. Foram 3 padres que passaram pelo processo. Os 3, eles tinham convicção de que se tratava realmente de um caso espiritual. E o último deles, que foi o padre Richard Moore, foi onde aconteceu a fatalidade, que foi ela veio a óbito, né? Depois de algumas sessões, algumas tentativas, ela veio a óbito. Só que a questão legal aqui, ela traz um ponto interessante. A primeira emenda de lá dos Estados Unidos fala da questão da liberdade religiosa. E assim, a Igreja Católica ela tem fundamentos legítimos e padronizados mundialmente, onde o processo de exorcismo ele consiste em um ritual religioso legítimo realizado por pessoas autorizadas para livrar o indivíduo de uma suposta possessão demoníaca. Então, não é baseado em nada, né, em achismo e nem questão mítica. A família acreditava nisso e recorreu como método de solução. Isso precisa ser respeitado dentro da questão da liberdade religiosa. O nosso grupo, ele teve a oportunidade de entrevistar um especialista no assunto, que foi um padre aqui da região da Arquidiocese de Olinda e Recife, e a gente consegue entender que o processo de exorcismo, ele quando começa na sua triagem de identificação, é com muita responsabilidade para se identificar se aquilo não é uma questão psiquiátrica, para não se confundir com a questão demoníaca e vice-versa, para também não deixar de tratar algo que acha que é questão de saúde. No entanto, alguns profissionais de saúde não entendem até onde vai ser os limites. Então, apelam a medicações, a mudanças, a tratamento, a intensidade. Outros não. Outros passam a entender até onde vai e se aquilo compete a sua área ou não. Então, isso varia de profissional para profissional, mas quando se inicia, quando alguém recorre, como foi o caso dela, é analisado alguns aspectos. E no caso de Annelise, ela tinha os 5 aspectos, que é a questão da aversão aos objetos sacros, como nossa colega Viviane falou, a questão de falar vozes estranhas, né, idiomas estranhos, a questão do peso, da força bruta versus o peso. Então, ela tinha um peso desproporcional para o tamanho da força dela, revelar segredos de pessoas que ela não conhecia, quando ela estava em crise, consegue fazer isso também. Então, são coisas que a recusa dela a uma vida social, aquele quadro totalmente depressivo, era tudo sinais de que ela estava sendo controlada e não partia da vontade dela, né? Então, a gente entende essa parte como sendo uma opção que eles tiveram. Todos os padres, eles tiveram verdadeiramente certeza disso, e na esfera da responsabilidade civil, Richard, ele não deve ser responsabilizado pela morte dela, porque não configurou um ato ilícito e nem ofendeu o interesse dela, uma vez que foi ela que o procurou. Então, temos como conclusão essa parte aí da parte de cunho religioso. Beleza, obrigado, Evelyn, pela sua contribuição. Chegamos ao nosso último bloco e para encerrar o nosso bate-papo, gostaria de ouvir da nossa colega Evelyn sobre o desfecho do julgamento. Evelyn, a palavra está contigo. Então, olá, pessoal. Como podemos observar, tivemos várias contribuições importantes que foram discutidas aqui.
tendo interesse jurídico através da ótica do direito, sua premissa é defender a vida, e o foco principal desse conflito é entre a religião e a ciência, representando através do filme que reflete de forma imparcial em duas abordagens. Sabemos que o padre foi condenado por homicídio culposo, que no nosso Código Penal é o artigo 18, inciso 2. Mas sua sentença foi suspensa, retratando um equilíbrio entre os princípios. Não temos respostas definitivas, permitindo que o espectador reflita sobre a natureza e a fé dos as diferentes formas de interpretar e expressar extremas. A dualidade apresentada deixada em aberto a discussão sobre a verdadeira causa do sofrimento de Emily, refletindo a complexidade do debate sobre a fé e a razão. Por fim, representa-se como a lei se apresenta como seu papel fundamental na busca do equilíbrio entre os princípios dos direitos individuais, da liberdade religiosa e das responsabilidades legais e ética dos praticantes do homicídio. Maravilha, Evelyn. Muito obrigado aí pela sua contribuição. É isso aí, galera. Agradeço pela audiência de vocês. Eu espero ter contribuído com todas essas informações e venho agradecer de forma especial às professoras Mariane Lima e a professora Bartira, que foram nossas coordenadoras. Esperamos ter contribuído mais uma vez. Enfim, tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.